Abra a tua Bíblia, o livro de Números, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Números, capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas, e enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, confirme comigo esta oração. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco neste momento. Meu Deus, cada vida que agora, meu Pai, está nos ouvindo, que esta palavra, Pai, meu Deus, ela entre, ela penetre no mais profundo de cada vida, no mais profundo de cada coração, meu Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma mensagem tomando posse de Canaã. Olha, a palavra fala aqui em Números que Deus, ele visita Moisés, e Deus, ele deu uma ordem a Moisés, para que Moisés pudesse enviar 12 homens para que espiasse a terra de Canaã. E Moisés, então, recebendo aquela ordem de Deus, ele vai e escolhe 12 homens, 12 líderes das tribos. E Moisés, então, ele disse àqueles homens: vocês vão lá e vocês vão espiar a terra. E vocês vão observar como a terra ela é. E como é o povo que habita nela. Se este povo é um povo forte ou fraco. Se são poucos ou muitos. Vocês vão observar se a terra, se ela é boa ou ruim. Se ela é fértil ou estéril. E tragam fruto desta terra para todos nós. E então a palavra diz que assim aqueles homens saíram. E eles ficaram 40 dias espiando a terra. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, eles então retornam a Moisés, retornam adiante de todo aquele povo de Israel, e eles então trazem um relatório. E juntamente com o relatório, eles trazem ali uva, romãs e figos. E a Bíblia, ela nos mostra que quando eles chegam, 10 homens, 10 espias, eles se aproximam na frente, e eles então começam a falar para Moisés, começam a falar para todo o povo, e eles então começam a dizer, eles chegam ali com um cacho de uva, e a Bíblia mostra que aquele cacho de uva era enorme, que gastou 2 homens para carregar. E eles então mostram para todo o povo aquele fruto. E eles então começam a dizer: Moisés,
e começa a dizer para todo o povo: verdadeiramente a terra mana leite e mel. A terra é boa. Deus não só fez, irmãos, aqui uma promessa, mas ali estava a prova material da qualidade daquela terra, do que havia naquela terra, a fartura e a prosperidade. Então aqueles homens, eles chegam ali dizendo: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Aqui está, ó, os frutos da terra que nós trouxemos. Mas nós vamos observar que ele diz: mas apesar disso, aqueles homens, além de eles dizerem assim: a terra é boa, olha o fruto da terra, mas tem uma coisa: essa terra tem gigantes, ela está cheia de gigantes, e eles são poderosos, suas cidades são fortificadas, e nós não podemos com eles, não há como possuir esta terra, não podemos herdá-la. Observe bem, aqueles 10 homens estavam dizendo: a terra é boa, a terra é fértil, tem coisas boas na terra, olha o fruto que nós trouxemos, olha o tamanho, olha a qualidade do fruto, mas nós não podemos tomar conta desta terra, essa terra não é para nós. Eles estavam demonstrando o que era a terra, mas agora, a Bíblia diz que quando eles viram gigantes, eles começaram a mudar o pensamento. E eles começaram a dizer: não é para nós essa terra. Não é para nós. Nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir derrotar os gigantes. Aqueles homens deixaram de olhar para tudo que Deus preparou para eles naquela terra por causa dos gigantes. Isso a Bíblia diz que trouxe uma frustração, uma tristeza no coração de todo o povo. O povo se alvoroçou. E então a Bíblia diz que Josué e Calebe, eles tomam a frente de todo o povo. Eles tomam a frente daqueles 10 homens. E a Bíblia diz que então eles disseram: então Calebe fez calar todo o povo perante a Moisés. Calebe toma a frente, mas Josué e Calebe, ele diz: subamos e vamos conquistar a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós somos mais fortes e nós podemos prevalecer. Olha a diferença de uma palavra para outra. 10 homens estavam dizendo: a terra é boa, mas nós não vamos conseguir. Tem frutos, mas nós não vamos conseguir. Mas esses 2 homens disseram: vamos prevalecer. Nós podemos, nós somos mais fortes. E eles ainda completaram dizendo: porque certamente o Senhor, Ele nos dará a vitória. E eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra, Ele nos dará a terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos vencer. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos herdar a terra. Ele nos fará possuir a terra que nos prometeu. O Senhor é conosco, não temais. Povo de Israel, não tenha medo, não temais, o Senhor é conosco, o Senhor, Ele nos dará a vitória.
Irmãos, mas enquanto Josué e Caleb estavam ali trazendo uma palavra de vitória, enquanto Josué e Caleb estavam ali mostrando para eles que era possível vencer independente dos gigantes, era possível vencer independente das dificuldades, era possível vencer independente da prova. Os 10 espias, eles voltam novamente. E eles olham novamente para o povo e dizem: não, nós não podemos atacar este povo, nós não podemos avançar, pois eles são mais fortes do que nós. Enquanto Josué e Caleb dizem: nós podemos vencer, nós somos mais fortes, os 10 espias disseram: nós não podemos. Eles são mais fortes, os gigantes são mais fortes. E no versículo 32 mostra que eles espalharam notícias falsas diante de todo o povo. Eles foram aos ouvidos do povo e eles foram espalhando notícias falsas entre os israelitas acerca da terra. Quer dizer, a fake news, ela já nasceu lá. As notícias falsas já nasceu lá. E eles foram chegando e no ouvido do povo e levando notícias falsas acerca da terra. Eles acabavam de dizer: não, olha o fruto aqui, a terra lá é boa, a terra é fértil. Mas agora eles estavam trazendo notícias falsas e eles chegaram até dizer: aquela terra não produz suficiente nem para alimentar os moradores de lá. Nós não conseguiremos vencer. Meus irmãos, esta é a nossa uma realidade da nossa vida hoje. Entre profetas da motivação e profetas da desmotivação. Os profetas da desmotivação, eles estão dizendo que nós não vamos conseguir vencer. Eles estão dizendo que não há possibilidade de vencer. Os profetas da desmotivação, eles só chegam para você para dizer que você não pode, para dizer que você não vai alcançar, para dizer que não há possibilidade. Os profetas da desmotivação, eles podem estar com o fruto na mão. Eles podem estar com a palavra na mão, eles podem olhar e ver o que Deus é capaz de fazer, mas mesmo assim, eles vão levantar com notícias falsas, eles vão levantar para dizer que você não pode, eles vão levantar para dizer que não é possível, eles vão levantar para dizer que você não é capaz. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus, que existe os Josué, existe os Caleb, existe os profetas da motivação, e eu estou aqui neste momento como profeta da motivação, para dizer para você que você pode, para dizer para você que o quadro pode mudar, para dizer para você que você pode alcançar. Tem uma promessa sobre a tua vida, independente de gigantes, há um Deus que Ele é maior, há um Deus que Ele é mais forte, há um Deus que Ele é mais poderoso. Ele é o Deus que faz cumprir a promessa, a bênção na tua vida, independente de gigantes. Os gigantes podem levantar, mas há um Deus de promessa na tua vida, aleluia. Há um Deus que cumpre palavra na tua vida. Nós precisamos, irmãos, aprender, nós precisamos entender, para tomarmos posse das promessas de Deus, nós precisamos ter visão espiritual. Só toma posse das promessas de Deus, só vive as promessas de Deus quem tem visão espiritual. Para que as promessas de Deus, elas se cumpram na nossa vida, elas estão condicionadas. Pastor, condicionadas como assim? As promessas de Deus, elas estão condicionadas, meu irmão, à palavra profética que sai da tua boca. As promessas de Deus, elas estão condicionadas à obediência a Deus, à obediência à palavra de Deus. As promessas de Deus, elas estão condicionadas a dar ouvido à voz de Deus. Nenhuma promessa de Deus, nenhuma vitória pode vir se não dar ouvido à voz de Deus. Elas estão condicionadas a uma aliança com Deus. Elas estão descondicionadas à honra. Nós estamos vivendo um momento
aonde muitas vezes vai haver muitos profetas da desmotivação, aonde, meu irmão, vão chegar notícias ruins, notícias para jogar você para baixo, notícias para levar você a desacreditar no propósito de Deus. Aqueles 10 homens, eles chegam trazendo notícias ruins, trazendo más notícias, trazendo, para eles que eles não poderiam, que eles não iam conseguir, sendo que Deus já havia profetizado. Mas 2 homens chegam com a notícia diferente: nós podemos, nós somos mais fortes, tem um Deus poderoso. Eu, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, você pode, tem um Deus poderoso, você vai alcançar, você vai dar a volta por cima. Não há nada que vai impedir a vitória do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Aleluia! Perdemos a bênção por não nos posicionarmos, por olharmos sempre para o ângulo errado. Quantas pessoas perdem a bênção para olhar para o ângulo errado? Aquele povo tinha tudo para ser abençoado, tinha tudo para provar do fruto daquela terra, tinha tudo para entrar em Canaã, na terra da bênção. Mas eles estavam perdendo a bênção por olhar para o ângulo errado. Meu irmão, não perca a bênção olhando para o ângulo errado. Não perca a bênção dando ouvido a profetas da desmotivação. Não perca a bênção dando ouvido a más notícias. Maior do que o gigante é o Deus que fez a promessa para a tua vida. Vou repetir em nome de Jesus, profeticamente para a tua vida, profeticamente para a tua casa, profeticamente para a tua família. Maior do que fez, maior do que o gigante é o Deus que fez a promessa para a tua vida. Maior do que as dificuldades, maior do que todo vírus, maior do que todo o deserto, é o Deus que fez a promessa de vitória para a tua vida. Deus não disse que a conquista seria fácil, mas Ele prometeu a vitória. Em nenhum momento Deus disse que seria fácil. Em nenhum momento Deus diz: olha, filho, pode ir que vai ser fácil. Não foi fácil. Não foi fácil para Moisés. Não foi fácil para Davi. Não foi fácil para Josué. Não foi fácil, meu irmão, para nenhum dos grandes profetas de Deus. Mas eles conquistaram a vitória. Deus não disse que vai ser fácil, mas Deus tem a garantia da vitória para a tua vida. Deus tem a garantia da vitória para a tua família. Deus valoriza quem toma posse. Deus valoriza quem toma uma decisão de confiar nele. Deus valoriza, meu irmão, aquele que, independente de qualquer situação, ele fica com a promessa de Deus, ele fica com a palavra de Deus, ele é capaz de crer na palavra de Deus. A murmuração mata. A partir do momento que aquele povo começou a murmurar, que aquele povo começou a dar ouvido aos 10 espias, que aquele povo começou, irmãos, a dar ouvido às má notícias, que eles começaram a deixar as má notícias entrar no coração deles. Não é possível, não vamos conseguir, tem gigante. E eles então começaram a murmurar. Todas as vezes que você dá abertura para más notícias, todas as vezes que você abre o seu ouvido para profetas da desmotivação, você sempre vai murmurar. E a murmuração traz derrota na tua vida, a murmuração traz derrota na tua casa. 40 dias virou 40 anos de sofrimento para aquele povo. Os mesmos 40 dias que espiaram a terra. Um dia para cada 40 dias daquele, 40 anos. Deus não é filho do homem para que minta. O que Deus prometeu vai se cumprir independente de qualquer coisa. O que Deus prometeu que realizaria na minha vida, o que Deus prometeu que realizaria na tua vida, o que Deus prometeu que realizaria na tua família, na tua casa, Ele é Deus para cumprir. Os 10 espias e a maioria daquele povo perderam a bênção de Deus por uma decisão errada.
Perderam a bênção de Deus por não confiar. Perderam a bênção de Deus por não acreditar. Não herdaram a terra prometida, não entraram na terra da promessa. Quantas pessoas estão perdendo a bênção? Quantas pessoas estão perdendo a bênção, irmãos, por uma decisão errada, de não acreditar na palavra, de não acreditar na promessa que Deus tem para eles. Eu quero dizer para você, aonde você estiver nesse momento, independente de qualquer situação, independente de qualquer deserto, independente de qualquer luta, independente, meu irmão, de toda a situação que estamos vivendo neste momento, nesta nação, creia na promessa de Deus na tua vida, creia naquilo que Deus prometeu e que Deus tem para você. Não seja como esses homens, mas seja um Josué e Calebe que é capaz de acreditar. Seja um Josué e Calebe que olha para a terra, que pode ver a luta, que pode ver a dificuldade, mas que acima da luta vê uma terra, vê frutos que Deus tem, vê graça que Deus tem, vê a vitória que Deus tem. É capaz de acreditar no sobrenatural de Deus. No capítulo 14... no versículo 11, Deus ele visita Moisés e o Senhor diz assim: Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando eu vou abençoar este povo? Até quando eu vou prometer coisas grandes na vida deste povo? E eles vão continuar duvidando de mim. E eles vão continuar não crendo, não acreditando em mim. Até quando não crerão em mim? Até quando não crerão na minha palavra? Mesmo com todos esses sinais que eu fiz diante deles, mesmo com fruto na mão, eles não foram capazes de acreditar. Então agora, eles não entrarão na terra que eu prometi para que eles pudessem habitar. Mas você e Josué, Calebe, você e Josué entrará na terra da bênção. Só Josué e Calebe. A partir daquele momento, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele povo rodaram 40 anos e nada de diferente aconteceu na vida deles. Morreram no deserto sem entrar na terra. Morreram no deserto sem entrar na bênção. Sem provar da bênção que Deus tinha. Porque duvidaram da palavra, duvidaram da promessa, duvidaram do que Deus podia fazer. Entraram naquela terra somente Josué, Calebe e a descendência daquele povo. Mas aquele povo morreram sem entrar na terra. Eu espero que você possa colocar essa palavra no teu coração. E que neste momento você possa valorizar, você possa crer, independente de qualquer situação, você possa crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que os anos passaram. Lá no capítulo 14, versículo 3, Josué abençoou e deu a Calebe Hebrom como herança. Deus disse assim: olha, Hebrom vai ser de Calebe, porque ele foi capaz de crer, porque ele foi capaz de acreditar, porque ele foi capaz de profetizar a bênção. Meu irmão, quando você é capaz de olhar para o deserto, quando você é capaz de olhar para os gigantes, quando você é capaz de olhar para todas as dificuldades, mas em cima de tudo isso, olhando para os gigantes, olhando para o deserto, olhando para a prova, você é capaz de profetizar a bênção, você é capaz de profetizar as promessas de Deus na tua vida, você é capaz de crer, você é capaz de acreditar. Deus tem a terra da bênção para você. Deus faz cumprir a palavra dele. Deus faz cumprir a promessa dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero neste momento profetizar que aquele que crê, aquele que não está dando ouvido para os profetas da desmotivação, aquele que não está aceitando as palavras negativas, as palavras do mal que estão vindo sobre a vida dele, aquele que não dá crédito às palavras más,
Mas aquele que é capaz de crer na promessa de Deus, aquele que é capaz de ouvir a palavra dos profetas da motivação, aqueles que têm tomado posse e profetizado, vai se cumprir na tua vida a promessa do Deus vivo, em nome de Jesus. Independente de pandemia, independente de deserto, independente de prova, Deus vai te colocar na Canaã, em nome de Jesus. Você vai provar da terra do Senhor, de Canaã, para a glória de Deus. Amém?